Muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde, galera. Pessoal que vai assistir essa aula depois gravado, tem a galera aí, né, da gravação. Qualquer dúvida, podem mandar para mim no WhatsApp, tá aberto para vocês, né? A gente está aí num momento importante da nossa preparação, já quase fechando o mês de abril. Vamos seguir aqui, então, galera, na frente A. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aqui. E vamos lá, então. Agora sim. Bioenergética, né? Essa área da biologia, como eu disse, ela vai aparecer muitas vezes nos editais dos vestibulares como bioenergética. O que que pega? Ela pega a parte de respiração celular, que nós estudamos na última aula, na última semana, que é glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. Pega a parte de fermentação, que a gente vai ver agora, e ainda a parte de fotossíntese, que a gente vai estudar hoje também. Tá? Então, essa aula da frente A hoje é a aula mais pesadinha que nós temos para estudar, e vai ser a que eu vou dar um pouquinho mais de investimento de tempo também, tá? Então, vamos lá, gente. Biologia frente A, bioenergética. Na última aula, nós trabalhamos a parte de respiração celular. Nós vimos o que acontece com a glicose quando ela entra na célula. A glicose, ao entrar por transporte passivo, a glicose ela entra por difusão facilitada dentro da célula, um transporte passivo, ela vai sofrer processo de oxidação. Tá? Lembre-se que a glicose é um monossacarídeo, então ela não vai sofrer digestão dentro da célula. Essa digestão não acontece, né? Senão seria o que nós chamamos lá nos poríferos de digestão intracelular. Aqui não, aqui a digestão já aconteceu e essa glicose, então, ela entra na célula e vai sofrer o processo de oxidação. Quem oxida, perde elétrons, né? Esses elétrons e esses hidrogênios que nós vamos retirar da molécula de glicose, porque basicamente é isso, né? O carbono e o oxigênio vai sair do teu corpo na forma de CO2. Então, quando a glicose C6, H12 e O6, ela entra na célula, ela pode seguir para vias metabólicas. Se tem oxigênio, ela vai seguir o processo aeróbico, né, que entra ali na questão da cadeia transportadora de elétrons, que acontece lá dentro da mitocôndria. Mas o que acontece a nível muscular, a nível de músculo, né, nos animais, se não tiver oxigênio? Acontece um processo que nós chamamos de fermentação lática. Então lembre-se que o que a gente precisa mesmo da glicose são os hidrogênios e os elétrons, né? Essa glicose é uma molécula de 6 carbonos, ela tem uma fase inicial que a gente fala que começa gastando 2 ATPs, mas na verdade a gente pode ver esse gasto como um investimento, tá, galera? Se você comparar que oxidação é uma queima, tá, gente? Vamos comparar aqui você fazendo um churrasco na sua casa, por exemplo. Para você fazer um churrasco na sua casa, para você acender a churrasqueira da sua casa, você precisa investir um palito de fósforo para poder botar fogo no carvão. Aqui, basicamente, é a mesma coisa. Para a gente começar a queimar essa glicose, oxidar essa glicose, a gente precisa investir um pouquinho. E esse pouquinho são 2 moléculas de ATPs. Então, a gente pode ver esses 2 ATPs como um investimento, tá? A glicose, ela, né, tá aqui a nível de citoplasma. Essa tela que vocês estão enxergando, imagine que é o citoplasma da célula. Esquece mitocôndria agora, porque na fermentação não entra mitocôndria, né? A fermentação é um processo que acontece a nível de citoplasma. Aí você tem o quê? Você tem a quebra da glicose em 2 moléculas de 3 carbonos, que você conhece como ácido pirúvico ou piruvato, né? Esse piruvato, ele tem 3 carbonos, ele tem 3 oxigênios e ele tem 4 hidrogênios. Se você fizer a matemática, como nós fizemos na aula passada, você vai ver o seguinte aqui, ó. Você vai ver que a glicose tem 6 carbonos, então aqui tem 3 carbonos, 2 moléculas vezes 3, 6. Bateu a matemática do carbono. A mesma coisa acontece com o oxigênio, tem 6 oxigênios em cada glicose, 2 vezes 1, 2, 3, bateu a matemática do oxigênio. Mas a matemática do hidrogênio não bate, porque eu tenho aqui 3 mais 1, 4 vezes 2, 8.
o que vai acontecer, galera, é que uma molécula conhecida como NAD, né? O NAD, ele é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Então, esse NAD, ele vai carregar, ele vai transportar os hidrogênios e os elétrons, né? A gente diz que ele é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Então, se você fizer a matemática agora, bate, ó, 2 NAD vezes 2 hidrogênios, 4 mais 8, 12, né? Então, veja, nada some, né? Tá tudo aqui. E aí, quantos ATPs são produzidos? São produzidos 4 moléculas de ATPs. Você investiu 2 e, no total, produziu 4, né? Então, nós temos aqui, agora, um processo aeróbico, anaeróbico, né? Esse processo anaeróbico, ele não depende da mitocôndria, porque se não tem oxigênio, o que vai acontecer? Uma molécula orgânica agora passa a ser o aceptor, tá, gente? Olha que importante isso, tá? Isso aparece nas questões de vestibular. Durante a fermentação, o piruvato, ele vai atuar como um aceptor também. Porque o que acontece? Se o NAD, ele é como se fosse um caminhãozinho que faz frete, se o NAD é o nosso iFood, nesse momento aqui o NAD está ocupado, gente. Se o caminhão está ocupado, ele não consegue transportar mais nada, né? Então, qual vai ser o papel do piruvato aqui? Se não tem oxigênio, o piruvato ele não entra na mitocôndria, mas ele é uma substância orgânica e a partir de agora essa substância orgânica vai ser um aceptor também de hidrogênios e elétrons. Então, o piruvato ele vai recompor o NAD. O que significa recompor o NAD? Ele vai pegar esses 4 hidrogênios aqui para poder o NAD voltar e fazer o processo novamente. Só que para isso, gente, você vai ter um resíduo. Que resíduo é esse? Veja que o piruvato era H3C, C-O. Ele vai ficar H3C, COH. Um hidrogênio do NAD vem para cá. O outro hidrogênio vai para baixo. E aí o resto aqui é igual, C-O, OH. Isso aqui é ácido lático. Você vai dizer, Giovanni, mas são 4 hidrogênios. E eu vou dizer para você, tudo bem, são 2 piruvatos. Se cada piruvato pegar 2 hidrogênios, a gente consegue recompor o nosso transportador intermediário, que é o NAD. Ao recompor o NAD, nós podemos pegar novamente outra glicose, produz 4 ATPs. Veja, galera, que é melhor produzir 2 ATPs de saldo do que nada, né? Então, quando a sua musculatura ela não tem acesso, ela não tem aporte suficiente de oxigênio, o que o teu músculo faz para te manter vivo, para te manter em movimento? Ele faz a fermentação lática, tá? Esse processo, então, tem como aceptor final de hidrogênios e elétrons não o oxigênio, mas uma molécula orgânica agora. Porque essa molécula orgânica, que é o piruvato, o papel dele vai ser recompor o NAD, para que esse transportador intermediário possa pegar hidrogênios de outra glicose e continuar produzindo ATP. Só que veja, cada vez que você faz isso, que o teu músculo faz isso, você está acumulando ácido lático. Esse ácido lático, gente, ele existe no nosso sangue e está tudo bem, tá? Ele existe nas nossas células e está tudo bem. O problema é o acúmulo de ácido lático. Porque o acúmulo de ácido lático, ele é tóxico e ele gera fadiga. E é isso que nós relacionamos com a cãibra, né? Com aquela dor da cãibra, que é o que faz o atleta parar de correr. O jogador de futebol para de correr porque sentiu a cãibra, né? O ácido lático ele gera a fadiga muscular, né? Então isso leva ali a uma fadiga. Esse ácido lático não tem problema nenhum, como eu disse, ele existe no nosso sangue. Ele vai ser convertido no nosso fígado novamente em piruvato. Então, veja, existem vias metabólicas para você converter o piruvato em ácido lático. E o teu fígado pega esse ácido lático e converte em piruvato novamente. E está tudo bem. O problema da fermentação lática é o acúmulo desse ácido lático que gera fadiga, que pode levar ali ao processo que nós chamamos de cãibra. O coração também é um músculo. Então, no coração dos animais, pode acontecer esse processo também de fermentação lática.
Para quem já teve um infarto do miocárdio, diz que antes do infarto vem uma dor tão forte, que é conhecida como dor de angina. Essa dor forte, gente, é a cãibra no coração, tá? É essa contração, essa cãibra no coração. E aí, devido ao acúmulo de ácido lático. Por isso que, quando um massagista entra em campo para tentar socorrer o atleta, o jogador de futebol que está caído no campo, com cãibra, ele vai fazer massagem. Ele vai tentar drenar esse ácido lático que está concentrado naquele músculo da coxa, né, ali da perna do atleta, vai tentar drenar esse ácido lático para reduzir a dor e para que esse atleta possa voltar à partida, tá? Então, essa é a fermentação lática. O que eu tenho que saber? Que o piruvato, que é uma molécula orgânica, passa a ser agora o aceptor final de hidrogênios e elétrons, não é o oxigênio, né? O NAD continua sendo o aceptor intermediário. Aqui não tem liberação de gás carbônico, fermentação lática não tem liberação de gás carbônico. A fermentação lática ela acontece a nível de citosol, é um processo anaeróbico e é um processo que é feito por bactérias, os lactobacilos. Isso tem uma importância enorme na indústria, gente. Na indústria de produtos de laticínios, queijo, leite, né, derivados do leite ali, iogurtes. Então, veja, qual a importância da fermentação lática para a indústria? Produtos lácteos, né, indústrias de laticínios, de maneira geral. Mas além das bactérias, os famosos lactobacilos vivos, né, além das bactérias, lembre-se que a musculatura dos animais também pode sofrer fermentação lática quando o aporte de oxigênio, olha, falando, já pensando numa discursiva aqui, né? Quando que a fermentação lática acontece no músculo? A fermentação lática pode acontecer no músculo quando o aporte de oxigênio não é suficiente naquela região. O que é o aporte de oxigênio? O oxigênio não está chegando de maneira suficiente naquela região, naquela musculatura, tá? Para quem assiste, né, ou assistiu aquela série Dr. House, né, ele sofreu um infarto na perna, na coxa. Então, o fato dele andar com a bengala, o fato dele andar mancando, né, tem um dos episódios que ele conta o que aconteceu na perna dele, e foi um infarto. Infarto não é só no coração, tá, gente? Infarto pode acontecer em várias partes do corpo. Infarto no coração chamamos de infarto do miocárdio. O Dr. House, ele sofreu um infarto na coxa. O que aconteceu ali? Não teve o aporte, né, suficiente de oxigênio naquela região, e aquela musculatura da perna do Dr. House, ela morreu, tá? Ela acabou morrendo, né? Não recebe sangue, não recebe oxigênio, e aí acaba tendo um processo de infarto. Diferente da fermentação alcoólica. Quem faz fermentação alcoólica, principalmente nós vamos falar agora de leveduras, de fungos, o Saccharomyces cerevisiae, tá? Até existem bactérias que participam de fermentação alcoólica também, quando a gente quer produzir um outro tipo de fermentação, que é o vinagre, né? A fermentação acética. Então, na fermentação alcoólica ou fermentação etílica, quem é utilizado aqui? É um fungo, é uma levedura. Lembre-se que leveduras são fungos unicelulares, tá? O Saccharomyces cerevisiae. O processo inicial é o mesmo, gente. A glicose entra na célula do fungo, a nível de citosol gasta 2 ATPs, produz 2 moléculas de piruvato, o ácido pirúvico, tá? Vai produzir 4 ATPs no total. O NAD é o nosso aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Então, isso daqui está acontecendo a nível de citoplasma das leveduras, do Saccharomyces cerevisiae, tá? O que vai acontecer? O fungo, galera, vamos pensar agora no fermento de pão, fermento biológico. Para quem faz pão, usa aquele fermento biológico. Fermento biológico nada mais é do que um fungo, gente. Esse fungo, ele faz respiração celular aeróbica quando tem oxigênio. Mas o fungo que está dentro da massa, ele não tem acesso ao oxigênio. Se o fungo está dentro da massa, o que resta para ele? Se não tem oxigênio dentro da massa, de novo, o piruvato, uma molécula orgânica, vai ter que se virar nos 30. Então, se tivesse oxigênio, o piruvato entraria na mitocôndria, né? Mas como não tem oxigênio, o que acontece? Aqui tem a liberação de CO2. Por isso que eu deixei vermelhinho aqui, ó.
sai uma molécula de CO2, então o piruvato, que era uma molécula de 3 carbonos, o que sobra agora é uma molécula de 2 carbonos. Essa molécula de 2 carbonos é denominada de acetaldeído. O acetaldeído, gente, ele vai ser o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Então, na fermentação alcoólica, não é exatamente o piruvato o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Vai ser o acetaldeído. Por quê? Porque o piruvato perdeu o gás carbônico. Por que a massa do pão cresce? Porque o desprendimento desse gás carbônico faz a massa do pão crescer. Por que a temperatura tem que ser uma temperatura em torno de 25 a 30 graus? Porque é a temperatura ótima de fermentação para o trabalho do fungo. Dias que estão muito frios, o fungo não trabalha bem, não está na temperatura ótima, né? Então, quem faz pão já sabe, puxa vida, hoje está muito frio, o pão não vai crescer tão rápido, né? Então, geralmente tem que colocar na estufa, ligar o forno antes para esquentar o ambiente, alguma coisa assim. Esse CO2 é o que faz a massa do pão crescer, tá? É esse CO2 o responsável pela espuma da cerveja, né? Estou trazendo questões aqui que aparecem nos exercícios para vocês, né? Fala da cerveja, uma bebida tradicional, né? Tem aí na cultura brasileira o consumo da cerveja e fala lá da espuma da cerveja. É gás carbônico, gente, tá? Aí o acetaldeído, você já sabe, ele vai recompor o NAD. Lembre-se que são 2 piruvatos, então são 2 acetaldeído. Cada acetaldeído vai ter que pegar 2 hidrogênios. Então, o que era acetaldeído vira etanol, né? Então, aqui você vai ter etanol. Veja que o resíduo aqui não é o ácido lático, né? O resíduo aqui é um álcool, o etanol. Você vai dizer, tá, Giovanni, na massa do pão tem álcool? Sim, na massa do pão crua, gente, o fungo está lá fermentando o açúcar, né? A glicose. O fungo está fermentando o açúcar da massa, está liberando o CO2, a massa do pão está crescendo, ao mesmo tempo que está acumulando álcool na massa do pão. Isso talvez explique porque algumas pessoas são viciadas e adoram comer a massinha de pão crua. Por quê? Porque tem álcool, né? Ela tem um gostinho de álcool. Não vai te deixar embriagado, mas ela tem um gostinho ali de álcool. Esse álcool, quando essa massa é levada ao aquecimento do forno, esse álcool ele vai evaporando ao longo do tempo. E esse álcool evaporando no forno, ele dá aquele cheirinho de pão assando. Então, quando a gente sente aquele cheiro, né? Alguém está assando pão. É o álcool que está evaporando no forno. Veja que, ao falar sobre isso, eu já estou trazendo para vocês a importância industrial da fermentação alcoólica. Esse fungo Saccharomyces cerevisiae, essa levedura, esse fungo unicelular, ele é utilizado para produzir vinho, cachaça, cerveja, né? E aí o vinho, para quem aprecia beber vinho, você vai ver que existe o vinho que é mais doce e o vinho que a gente chama de seco, né? O vinho seco, o que regula é o tempo de fermentação. Porque quanto mais o fungo fermentar a uva, mais ele vai consumir esse açúcar e mais ele vai converter isso num resíduo etanol. E aí a gente mexe também no teor alcoólico da bebida. Quanto mais tempo ele fermentar, maior o teor alcoólico. E mais seco vai ser esse vinho. Ou seja, menos doce esse vinho fica, porque ele vai consumindo o açúcar e vai produzindo o resíduo de etanol, tá? Então, fermentação alcoólica é importante, produção de cachaça, de vinho, de cerveja. O colarinho da cerveja, a espuma da cerveja, como eu disse, é o CO2. Uma dica que você pode dar para aquele amigo, né, para aquele parente que toma cerveja. O ideal, quando vai colocar a cerveja no copo, é que deixe formar a espuma, porque a espuma é gás carbônico. Se essa espuma não formar no copo, essa espuma vai formar dentro da pessoa. E aí a pessoa vai ficar depois arrotando a bebida, né? Aquele bêbado que fica arrotando cachaça, né? Por quê? Porque ele acabou engolindo muito CO2. E esse CO2 tem que sair por algum lugar, né? E ele sai por cima e sai por baixo. Então, o bêbado que está arrotando, né? Que está soltando pum lá, o cara, é porque ele bebeu demais. E ao beber demais, principalmente se for bebida com uma cerveja, que tem ali o CO2, né? Ele vai
ter que sair do corpo do camarada, tá? Outra coisa, para quem tem ressaca, gente, um dos culpados da ressaca é esse acetaldeído aqui, que acaba sendo tóxico, né? E no dia seguinte gera aquela dor de cabeça, gera aquele mal-estar. Não só isso, né? Porque a pessoa que está de ressaca significa que ela bebeu demais, perdeu muita água e está desidratado, né? Tem tudo isso. Mas o acetaldeído é um dos fatores do mal-estar aí para quem já teve um momento de ressaca. Tá? Então, essa fermentação alcoólica, quem faz? Fungos, são leveduras, são seres unicelulares, tá? Aí o fungo, Giovanni, ele fica no pão? Não, o fungo acaba morrendo com o calor do forno, né? Por mais que seja um fungo que pode ser comestível, né? Mesmo assim, não tem problema nenhum, porque o fungo acaba morrendo, tá? Com o calor do forno. Então, isso é a fermentação alcoólica. Terminamos, gente, a parte de fermentação. Mas eu gostaria, antes de entrar na fotossíntese, de falar uma coisa para vocês. Dentro da fermentação alcoólica, quando você deixa esse processo acontecer por um tempo mais prolongado, a fermentação etílica ou alcoólica, ela pode resultar numa fermentação acética, tá? Então, comparação de fermentação alcoólica e fermentação lática. A fermentação lática é feita por bactérias, os lactobacilos, não libera CO2. Fermentação alcoólica e na musculatura dos animais, né? A fermentação alcoólica é feita por leveduras, por fungos unicelulares, são aí com o nome científico de Saccharomyces cerevisiae, principalmente, tá? Porém, se essa fermentação ela for prolongada, a gente pode chegar, ao invés de ter o etanol como resíduo, ter o ácido acético. E aí, nesse caso, a gente está envolvendo também bactérias, tá, gente? Bactérias fermentativas que vão ajudar na formação do ácido acético. Tá? Então, geralmente, os dois tipos de fermentações que caem, alcoólica e lática. Mas caso falhem da fermentação acética, você tem a informação também. O processo é o mesmo, tá? Só que o resíduo daí vai ser o ácido acético, e além da levedura do Saccharomyces cerevisiae, o tempo de fermentação ele é prolongado e usa-se também bactérias, tá? Bactérias do gênero Acetobacter. Tá? Então, por isso, ácido acético, bactérias do gênero Acetobacter. Beleza? Terminamos, gente, a parte, então, da fermentação. Chegamos agora na fotossíntese. Eu vou estudar a fotossíntese com vocês aqui, começando de uma maneira bem básica, tá, galera? Então, por favor, fique atento, qualquer coisa me pare, perguntem, porque eu vou começar de uma maneira bem básica e a gente vai aprofundando aqui a fotossíntese. Fotossíntese, né? Quando a gente fala de fotossíntese, primeira coisa, quem faz fotossíntese? Plantas, algas e cianobactérias, tá? Então, reino vegetal, reino protista. Só toma cuidado que dentro do reino protista tem protozoário. Protozoário não faz fotossíntese, tá? E as cianobactérias. Cianobactérias, gente, antigamente eram chamadas de cianofícias. Cianobactéria, antigamente eram chamadas de algas azuis. Esses dois nomes aqui, eles estão obsoletos, eles não devem ser utilizados mais. Mas, infelizmente, alguns vestibulares ainda citam esses nomes. Então, caso apareça para vocês cianofícia, alga azul, eles estão falando de cianobactéria. E cianobactérias são o quê? São bactérias, tá? Por mais que eu fale algas azuis, não são algas. Algas azuis são bactérias. Bactérias que fazem fotossíntese, tá? São nomes aí que caíram em desuso, né? E não faz sentido chamar de alga azul se é uma bactéria, né? Então, esse nome já caiu em desuso. Mas a federal, infelizmente, de vez em quando cita esses nomes, cianofícia, algas azuis. Eu falo federal porque é o que está mais próximo da gente aqui em Curitiba, né? Mas você que é de outra região, você vai ter aí as suas federais também, que eventualmente o professor que vai elaborar a questão é um professor das antigas. E às vezes o cara usa um termo que já era, né? Pode acontecer. Na equação geral da fotossíntese, a planta pega o gás carbônico,
mais a água. Essa é a equação geral mais resumida que nós temos, tá, gente? O gás carbônico e a água, na presença de luz, por isso fotossíntese, né? A luz está como a fonte de energia para síntese. Síntese do quê? Síntese de açúcar, C6H12O6. Isso daqui, galera, é glicose, tá? É açúcar. E vai liberar oxigênio. A função da fotossíntese não é produzir oxigênio. O oxigênio é liberado. O oxigênio é resíduo. Então, a função da fotossíntese não é produzir oxigênio. A função da fotossíntese é produzir alimento, é produzir matéria orgânica, glicose, frutose, né? Fazendo o balanceamento da equação, a gente tem que, para cada glicose, vai 6 gás carbônicos, 6 moléculas de água e 6 oxigênios. Isso aqui é o que nós chamamos de equação geral resumida da fotossíntese. Só que essa equação geral, ela não condiz matematicamente com a realidade. Por quê? Porque o oxigênio que é liberado, ele vem da água. Vem da água. Vem do H2O. Faz a matemática para mim. Aqui tem um oxigênio. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então veja que a matemática aqui não bate, galera. Mas tudo bem. Ela é a equação geral resumida e está tudo bem. A equação geral que consegue resolver isso daí, tá, gente? É essa daqui, ó. A equação geral que consegue resolver esse problema do oxigênio que vem da água é essa daqui, que leva em consideração que as plantas também perdem água, né? Então, para fazer o balanceamento correto, eu coloco aqui 12 moléculas de água, levo em consideração que a planta também perde água e que a planta libera oxigênio. Então, veja, agora, o oxigênio que é liberado, eu tenho aqui 6 vezes 2, 12, vem da água, né? 12 vezes 1, 12. Então, essa informação é preciosa para vocês. Ah, o oxigênio que as plantas liberam vem da onde? Vem do CO2 ou vem da água? O oxigênio que as plantas liberam, que as algas liberam, que as cianobactérias liberam, ele vem da molécula de água. Isso, gente, já foi testado em laboratório, tá? Já foi confirmado em laboratório e hoje é uma informação relevante para vocês, tá? Então, essa equação aqui, ela é um pouquinho mais completa, porque ela leva em consideração que as plantas também liberam água nesse processo, produzem água nesse processo, tá? A fotossíntese não é a respiração das plantas, porque as plantas também respiram. A planta, ela também tem mitocôndria. Então, a fotossíntese, ela é o quê? Lembre-se que as plantas, as algas e as cianobactérias são seres autotróficos. São seres que produzem seu próprio alimento. E esse alimento é o açúcar, principalmente a glicose, tá? Então, a função da fotossíntese é converter substâncias inorgânicas, como CO2 e água, em matéria orgânica, como açúcares, como a glicose, por exemplo, tá? Seguimos. Falei que a gente vai aprofundando aqui, né? Pegamos uma folha e vamos olhando em detalhes até a gente chegar no local exatamente onde acontece a fotossíntese. Os vegetais, eles são clorofilados, né? Temos aqui uma célula clorofilada. Tem ali parede celular, né? Tem ali núcleo, tem vacúolo e tem ali uma organela importante que é o cloroplasto. Vamos pegar o cloroplasto, vamos trazer ele aqui para fora. O cloroplasto, gente, ele tem o volume de um ser procarionte. Cloroplasto, se a gente for estudar ele, a gente vai falar, pô, o cloroplasto é uma bactéria, né? Isso vem lá da teoria endossimbiótica. O cloroplasto, gente, ele tem membrana externa, ele tem uma membrana interna, e a membrana interna do cloroplasto, ela tem lamelas. O que são lamelas? Lamelas são puxadinhos aqui da membrana interna que se ligam, formando pilhas do que a gente chama de tilacoide, tá? O cloroplasto, se ele realmente for uma bactéria, o citoplasma do cloroplasto, a meiuca aqui do cloroplasto, é chamado de estroma, tá? Então, Giovanni, o que é o estroma? É o citoplasma do cloroplasto, tá, gente? Aí tem DNA próprio,
né, com capacidade de autoduplicação. Tem o grânum. O que é o grânum? É a pilha de tilacoide. E agora eu vou pegar um único tilacoide e vou trazer para fora, né? Na verdade, eu pego o grano e a gente vai tirar um tilacoide separado, né? Então, o que é o grano? O grano é uma pilha de tilacoide. Por que eu estou chegando no tilacoide, gente? Porque a nível de tilacoide que vai acontecer a fase clara da fotossíntese. É aqui no tilacoide que ficam as clorofilas, o complexo antena. Vou pegar a membrana plasmática de um tilacoide agora, gente. Membrana do tilacoide. Olha o que você localiza na membrana do tilacoide. O complexo antena. O que é esse complexo antena, gente? É um conjunto de clorofilas, tá? Caramba, então a clorofila fica no tilacoide, Giovanni? Sim, a clorofila fica na membrana dos tilacoides. É aqui que vai acontecer a fase clara, a etapa fotoquímica da fotossíntese, tá, gente? Então você tem ali o esquema de uma molécula de clorofila, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Veja a imagem completa agora. Saímos desde a folha até chegar lá na membrana do tilacoide, onde ficam os aglomerados de clorofila. Esse aglomerado de clorofila nós chamamos de complexo antena, tá? A fase escura da fotossíntese vai acontecer a nível de estroma, mas daqui a pouco a gente reforça essa mensagem. Mais uma vez aqui, então, a etapa fotoquímica acontece nas lamelas e nos tilacoides. O que são lamelas? Lamelas são puxadinhos da membrana interna. Então, a membrana interna tem puxadinhos aqui que ligam essas pilhas de tilacoide, tá, gente? Isso é chamado de lamela. Produz ATP. É na fase fotoquímica que acontece a quebra da água pela luz, a gente chama isso de fotólise, e a liberação de oxigênio acontece na fase clara, na etapa fotoquímica. A etapa química, a fase escura ou fase enzimática, ela acontece no estroma. Ela não produz ATP, ela consome ATP. Ela usa o hidrogênio que vem da quebra da água. E ela usa o gás carbônico para produzir matéria orgânica, para produzir açúcar. Tá? Então, fiz um resuminho aqui para vocês, e agora a gente vai reforçar esse resuminho aqui, de maneira mais completa. Então, dentro do cloroplasto, a gente tem a fase clara, também chamada de etapa fotoquímica, que ocorre nos tilacoides. Aí você tem a fase escura, chamada de etapa química, ou fase enzimática, que ocorre no estroma. O que acontece na etapa fotoquímica? Vai acontecer a fotólise da água. Fotolise, quebra da água pela luz. Então, aqui você vai pegar, por exemplo, 2 moléculas de água, 2 vezes 2, 4. Vai ter 4 prótons H+, mais 4 elétrons, mais oxigênio. O que acontece com esse oxigênio? Ele é liberado, tá, gente? Se perguntarem para vocês, o oxigênio que é liberado, ele é liberado do CO2 ou da água? É da água. E isso acontece na fase clara, na etapa fotoquímica, que é uma etapa que depende diretamente da luz para acontecer. Tá? Por isso é fotoquímica. A fase clara, ela vai ser importante para a produção de ATP. O ATP vai ser utilizado na fase escura para produzir matéria orgânica e volta como adenosina de fosfato. Fosforila novamente. O que é fosforilar? Fosforilar é isso aqui, ó. É produzir ATP, tá? Então, aqui está acontecendo um processo de fosforilação, processo de produção de ATP. Aí volta como adenosina de fosfato. Fosforila novamente, tá? Então, você tem ali o ADP voltando, né? Produz NADPH. Galera, uma dica para vocês, tá? Se o exercício falar só de NAD, ele está falando de respiração celular. Mas se o exercício falar de NADP, que é o NAD mais o fosfato, aí ele está falando de fotossíntese. Lá na respiração celular, você vai lembrar, lembra? O NAD aparecia lá como aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons, assim como o FAD. Aqui vai aparecer o NAD também, só que é o NADP. Esse NADP, ele tem a mesma função, ele é um aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. É ele que vai transportar
os hidrogênios e os elétrons aqui dos tilacoides lá para o estroma. Ele faz esse transporte ao nosso iFood de hidrogênios e elétrons. Deixa o hidrogênio e volta como NADP, tá? Deixa o hidrogênio e volta como NADP. Galera, eu já tenho hidrogênio. Se eu já tenho hidrogênio, o que está faltando? Carbono e oxigênio. O carbono e o oxigênio vai ser fixado, então, na fase escura. É na fase escura que acontece a fixação do CO2, tá? Num ciclo chamado de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Mas calma, que a gente vai por partes, tá? Essa imagem que está na tela agora para vocês, ela é uma imagem intermediária, tá? A imagem inicial foi saber a equação geral da fotossíntese, e agora eu tenho aqui uma imagem intermediária. Essa imagem que geralmente eu digo, olha, esse assunto é básico, tem que saber o que cada etapa faz, tá? O que eu vou fazer agora para a gente fechar essa primeira aula? Eu vou abrir a caixinha da fase clara, e depois eu vou abrir a caixinha da fase escura. Vamos começar abrindo a caixinha da fase clara. Então agora, gente, é pensando aqui numa segunda fase, é pensando numa UFSC, é pensando numa Universidade Estadual de Maringá, tá? Questões que podem exigir muito da gente. Tudo que eu falar agora, nesse momento, é sobre a fase clara, tá? A fase clara, ela é dividida em duas etapas. Ela tem uma fase cíclica e uma fase acíclica. Então eu vou chamar de fotofosforilação cíclica. O que é fosforilar? Fosforilar é produzir ATP. O que é fotofosforilar? É produzir ATP na presença de luz, tá? E ela é cíclica por quê? Porque o elétron, deixa eu pegar minha caneta aqui, o elétron que está aqui no fotossistema P700, o que é um fotossistema, Giovanni? É um conjunto de clorofilas, tá, gente? E o que é esse 700? Sabe quando você estuda lá na física aquele gráfico de espectro de cores, que tem lá o violeta, o azul, né? Aí vai chegar até lá o vermelho, né? Laranja, vermelho. O gráfico de espectro de cores lá da física, ele tem uma escala. Ele começa com 390 nanômetros e ele vai até 730 nanômetros. Na faixa dos 700 nanômetros, a gente tem o fotossistema 1. O fotossistema, então, é um conjunto de clorofila que vai atuar nessa faixa do espectro de cores. O elétron que está aqui, galera, ele é excitado na presença da luz. Esse elétron que é excitado, ele volta carregado por dois aceptores, a ferredoxina, que normalmente vem abreviado como Fe, né? E a plastocianina, que normalmente é abreviado como PQ, tá? Plastocianina ou plastoquianina, tá? Esses dois aceptores, o que eles fazem? Eles usam a energia do elétron para fosforilar adenosina difosfato mais fosfato inorgânico e vão produzir o quê? ATP. Gente, o que acontece na fotofosforilação cíclica? O elétron excitado vai para o nível quântico maior de energia. A energia desse elétron é utilizada para fosforilação. Como é uma fosforilação na presença de luz, eu chamo de fotofosforilação. E ele volta para o mesmo fotossistema. Então, eu não preciso ficar repondo esse elétron, porque ele vai e ele volta. É cíclico. Ele é excitado e ele volta a camada. Ele pula a camada e volta a camada. Quando ele volta a camada, a gente usa a energia desse elétron no retorno para fosforilar. Isso é fotofosforilação cíclica, tá? Dentro da fase clara, existe também a fotofosforilação acíclica. A fotofosforilação acíclica envolve dois fotossistemas. O fotossistema 2, que é o P680, e o fotossistema 1, que é o P700. Na presença de luz, o elétron é excitado. Vai para uma camada mais alta de energia. Aceptores intermediários, como a plastoquinona e plastocianina, vão pegar a energia desse elétron para fazer o quê? Para produzir ATP, né? Vai produzir ATP. Então, vai fosforilar adenosina difosfato mais fosfato inorgânico, produz ATP,
certo? Então, aqui tem produção de ATP. Aí o elétron, ele não volta para o mesmo fotossistema, por isso que é acíclica. Esse elétron vai ser excitado novamente na presença de luz. E agora, a ferredoxina usa essa energia do elétron para produzir o quê? O NADPH. Tá? Temos o NADPH. Principal informação até agora. A fotofosforilação cíclica, ela produziu o quê? Vamos voltar. Ela produziu ATP, não liberou oxigênio, né? Porque ela não consome água, então ela não, se não consome água, não tem fotólise. Então ela produziu ATP e envolveu só um fotossistema. Já a fotofosforilação acíclica envolve dois fotossistemas e o elétron é consumido durante o processo. Se esse elétron é consumido durante o processo, minha gente, eu preciso quebrar água, né? Então vai ter aqui a fotólise, com 4 prótons H+, mais 4 elétrons, mais 2 oxigênios, né? Mais O2, vou colocar aqui, mais O2. Então veja que na fotofosforilação acíclica precisa ter fotólise. Fotólise. Por quê? Porque o oxigênio é consumido durante o processo. Então esse elétron precisa ser reposto aqui. Diferença é que na acíclica, então, tem produção de ATP, tem produção de NADPH e tem fotólise com quebra da água pela luz e liberação de O2. Então, a cíclica libera oxigênio, né? A acíclica libera oxigênio por quê? Porque precisa repor o oxigênio, o elétron, tá? Então, essa é a comparação aí da fase clara. E eu fecho essa primeira aula com vocês falando agora da fase escura. Toda vez que eu escrevo fase escura, você vai falar, o Giovanni coloca sempre entre aspas, né? Sim. Por quê? Porque o nome fase escura, galera, dá a entender que é um processo que acontece no escuro. E não é bem isso, né? A fotossíntese é um processo que acontece na presença da luz. A fotossíntese é um processo que acontece de dia. Então, a fotossíntese, ela precisa da luz para acontecer. O que acontece é que a fase química, essa fase aqui, ela não depende diretamente da luz para acontecer. Por isso que a gente chama de fase escura. Mas vamos lá, gente. Ela não depende diretamente da luz. Mas ela depende do quê? Ela depende do NAD, que vai trazer os hidrogênios para cá. E só tem NAD vindo para cá, para o estroma, se tiver luz. Então, eu costumo dizer que a fase escura, na verdade, ela depende indiretamente da luz. Porque se não tiver fase clara, não tem ATP sendo produzido e não tem NADPH. Beleza? Então, o ciclo de Calvin-Benson, que rendeu o prêmio Nobel aí ao Calvin, né, em 1961, também chamado ciclo das pentoses, porque aqui nós temos uma molécula de 5 carbonos, que é importante, que é a 6-ribulose bifosfato. Essa molécula de 5 carbonos, gente, aqui envolve uma enzima, tá, gente? Aqui tem uma enzima chamada rubisco. A rubisco é a enzima mais abundante do planeta. A rubisco, gente, ela é a enzima que vai atuar como um catalisador aqui, acelerando reações químicas. E vai produzir o ácido fosfoglicérico. Só que veja, a matemática é importante aqui. 6-ribulose bifosfato vezes 5 carbonos. Aqui tem 12 vezes 3. Então aqui eu tenho 30 carbonos. Aqui eu tenho 36 carbonos. Então quer dizer, tem que entrar 6 gás carbônico. É aqui que acontece a fixação do CO2. A fixação do CO2 acontece na fase escura. Fixação do gás carbônico acontece na fase escura. Acontece aqui a nível de estroma do cloroplasto. Lembra que a fase escura, ela vai ali usar o ATP? Então ela usa 12 ATPs, liberando 12 ADPs. Ela usa 12 NADPH, liberando 12 NADP. Para produzir o que, Giovanni? Para produzir o que nós chamamos de gliceraldeído 3-fosfato. Galera, cuidado.
a fase escura não produz glicose. A fase escura produz uma molécula orgânica, que é chamado de PEGAL, né? Isso aqui é abreviado como PEGAL. PEGAL. Esse aqui é abreviado como PGA. Ácido fosfoglicérico é abreviado como PGA. Gliceraldeído 3-fosfato é abreviado como PGAL. É uma molécula orgânica, mas veja, cadê a glicose aqui? Não tem. O ciclo de Calvin não produz glicose. O ciclo de Calvin produz uma molécula orgânica. E essa molécula orgânica, duas delas, né, porque o gliceraldeído 3-fosfato é uma molécula de 3 carbonos, a cada 2 gliceraldeído 3-fosfato, nós temos uma glicose. Então, a glicose, ela é produzida fora do ciclo de Calvin, onde você vai ter várias etapas até chegar na glicose. Vai ter glicose monofosfato, né? Vai tendo glicose bifosfato, até chegar na molécula de glicose como ela é realmente. E aí, galera, volta a ter 30 carbonos, usa-se mais 6 ATPs para recompor ali a ribulose bifosfato. Fechamos o ciclo de Calvin. Galera, de maneira bem completa para vocês, tá? Essa é a fase escura. Essa é a fase enzimática. Por que é a fase enzimática? Porque tem uma enzima que participa aqui, que é chamada de rubisco. A função dessa enzima é garantir a produção de ácido fosfoglicérico. Basicamente é organificar esse carbono aqui. Porque a ribulose bifosfato, né, a gente vai estar organificando esse carbono do CO2. Então, esse carbono do CO2, que é inorgânico, ele será organificado ao ser incorporado na forma de ácido fosfoglicérico, tá? Então, temos aí a fase escura. Vimos a fotossíntese de 3 formas: mais simples, mediana e agora a parte mais aprofundada, né? Mas ainda tem uma parte gráfica aqui e um algo a mais em relação à fotossíntese que eu gostaria de passar para vocês nesse finalzinho da frente A. Existiu, né, um cientista chamado de Engelmann. O que esse cientista fez, galera? Esse cientista, ele pegou uma alga filamentosa. Então, essa alga filamentosa aqui, ó, é uma alga chamada Spirogyra. Então, aqui, ó, filamento de alga. E ele vai submeter essa alga ao espectro de cores lá, ó, comprimento de onda que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros, beleza? Que vai do violeta até o vermelho lá, né? Aquele gráfico da física lá, quando a gente fala do comprimento de onda. E ele colocou nesse experimento bactérias aeróbicas. Essas bactérias aeróbicas, elas tenderam a se acumular em extremos. Elas se acumularam mais no violeta e no azul e mais no laranja e vermelho. E aqui na faixa do verde, elas quase não ficaram. Ó. Vamos perguntar para vocês, qual foi a conclusão do Engelmann, gente? A conclusão do Engelmann é que na faixa do violeta e na faixa do vermelho, a taxa de fotossíntese que a alga está fazendo é maior. Porque é na fotossíntese que a alga libera oxigênio. E se essas bactérias são aeróbicas, o que essas bactérias estão fazendo nessa região e não estão aqui no centro? Porque aqui no centro a taxa de fotossíntese é menor, produz menos oxigênio. As bactérias vão ficar onde tem mais oxigênio. E a partir desse gráfico, desse experimento, é que surge um gráfico importante, que é esse gráfico aqui, ó. A taxa de fotossíntese, ela acontece a nível de violeta e azul e a nível de laranja e vermelho, tá, gente? Então, você tem aqui o comprimento de onda mostrando, né, a clorofila A, a clorofila B, né? Olha o gráfico da clorofila A, que é a mais abundante, o gráfico da clorofila B. Então, o experimento de Engelmann, ele serviu para a gente entender que a taxa de fotossíntese acontece mais dentro de espectro de comprimento de onda, que é do violeta e do vermelho, tá? É mais intenso. A partir daí, a gente tem os fatores que influenciam a taxa de fotossíntese: luz,
temperatura e gás carbônico. Esse gráfico, como eu disse, ele nasce, né, ele surge a partir do experimento de Engelmann, nos mostrando que na faixa do verde, a planta ela não faz fotossíntese praticamente. É quase zero, né, a taxa de fotossíntese a nível do verde. Então, você tem aí esse gráfico importante, né? Azul lá e o vermelho aqui. Como que fica um gráfico influência da luz? A velocidade de fotossíntese em função da luz. Quanto mais luz, mais fotossíntese, até chegar o momento que satura, né? Por que satura, gente? Porque chega um momento que as enzimas que participam da fotossíntese, elas estarão ocupadas. Saturação luminosa é diretamente proporcional à saturação enzimática, tá? Influência da temperatura. E será que existe uma temperatura ótima para a fotossíntese? Existe. Assim como existe uma temperatura ótima para nós, existe uma temperatura ótima para a fotossíntese. Eu coloquei aqui uma média, tá, gente? Em torno de 36, 37 graus aqui também, mas tem plantas que a temperatura ótima é perto de 40 graus, né? Isso pode variar. E a influência do gás carbônico? Quanto mais gás carbônico, mais fotossíntese. Quanto mais gás carbônico, mais fotossíntese. Só que chega um momento que satura, né? E aí a gente tem aquela contrapartida que a gente fala do aquecimento global. Ah, então o aquecimento global é bom para produzir alimento, né? Porque mais gás carbônico na atmosfera, mais fotossíntese. Não é totalmente verdade. Porque chega um momento que a concentração de gás carbônico, ela atinge o seu máximo, né? E a partir daí a taxa de fotossíntese, a velocidade de reação fotossintética permanece constante, tá? Isso tende a estabilizar perto de 0,2% de concentração, tá? A concentração ideal, né? E se pergunta qual que é a concentração ideal de gás carbônico da atmosfera? 0,03. Isso aqui, a gente está pensando em equilíbrio, tá? Essa seria a concentração ideal de gás carbônico na atmosfera. Então, veja que a temperatura, né? Nós vimos que a temperatura, a luz e o gás carbônico são fatores que influenciam a taxa de fotossíntese. O gás carbônico entra ali, né, como esse fator limitante natural. E aí daqui nasce um gráfico, gente, e vocês têm que dominar muito bem esse gráfico, que é, uma planta respira mais ou respira menos se eu variar a intensidade luminosa? Quanto mais luz, a planta continua respirando igual. Agora, quanto mais luz, mais fotossíntese. E aí veja que a taxa de fotossíntese tem um ponto aqui, que a gente chama de ponto de compensação fótico, que é o momento que a taxa de fotossíntese é igual à de respiração. Isso é chamado, então, de ponto de compensação fótico, onde a planta produz matéria orgânica na quantidade que ela está consumindo na respiração. Abaixo desse ponto, a planta está consumindo reserva. Acima desse ponto, a planta está fazendo reserva. A taxa de fotossíntese maior do que a respiração, a planta faz reserva. Fotossíntese menor do que a respiração, a planta gasta, está consumindo suas reservas, né? E aí a gente termina aqui essa primeira aula falando de fermentação e fotossíntese. Alguma dúvida, gente, em relação ao que a gente trabalhou hoje aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, 2h57, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos? 3 e 2, daqui 5 minutos a gente volta, tá bom?